Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado nos temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Hoje, damos continuidade à nossa série de episódios especiais, na qual entrevistamos profissionais com larga experiência executiva nas áreas de recursos humanos de grandes organizações. Executivos que, ao longo de suas trajetórias, contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento de pessoas, culturas e negócios. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional. E eu sou Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom. Eu e a Aline temos hoje o prazer de conduzir o terceiro episódio especial, como ela já comentou, e vamos falar sobre um tema bastante atual e cada vez mais relevante nas organizações: segurança psicológica na prática corporativa. Em um contexto marcado por transformações aceleradas, inovação, metodologias ágeis e pressão por resultados, cresce também a necessidade de construir ambientes onde as pessoas se sintam seguras para contribuir, aprender, questionar e inovar. Para falar sobre esse tema, temos a honra de receber Brenda Donato Endo, autora de alguns artigos publicados nas redes sociais da Wisdom, inclusive um sobre o tema do nosso episódio de hoje. Brenda é psicóloga, com especialização em gestão estratégica de pessoas, possui MBA em gestão empresarial pela FGV, formação em Design Thinking, além de certificação internacional em segurança psicológica de times pelo Instituto Internacional de Segurança Psicológica. Possui mais de 20 anos de atuação em recursos humanos e há 8 anos atua como diretora de recursos humanos na Embracon Consórcios. Ao longo de sua trajetória como diretora de RH, foi indicada por 2 anos consecutivos como a melhor RH e participou da construção de ambientes organizacionais reconhecidos por 14 anos na lista das melhores empresas para se trabalhar da Great Place to Work. Então seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento e poder compartilhar esse tema que é tão atual e um tema que eu gosto muito. Prazer é todo nosso, Brenda. Bom, antes de entrarmos diretamente no tema do episódio, gostaríamos de começar conhecendo um pouco mais da sua trajetória profissional. Conta para nós, quais foram os momentos mais marcantes da sua jornada e como essas experiências contribuíram para a sua visão sobre cultura organizacional e para a qualidade das relações de trabalho nas empresas? Bom, minha trajetória profissional começou ainda muito jovem, né? Eu entrei no mercado de trabalho com 14, 15 anos de idade, acho que esse é um primeiro marco, assim, e eu entrei no mercado de trabalho porque eu estava decidida a trabalhar. Eu queria trabalhar porque uma das minhas necessidades mesmo, enquanto ser humano, era ter independência, né? Eu lembro que essa foi uma discussão enorme em casa com meu pai e com a minha mãe, porque meu pai não queria que eu trabalhasse. Ele falava pra mim, você não precisa trabalhar, você tem que focar no estudo. Eu falei, mas eu consigo fazer as duas coisas, eu consigo estudar e trabalhar. E foi aí que eu consegui convencer a minha mãe a me ajudar a convencer meu pai a entrar no mercado de trabalho e comecei a trabalhar. E ainda na carreira, né, comecei como operadora de telemarketing e lá naquela época eu trabalhava no call center da Motorola, dando instruções de comandos para os celulares, para os famosos tijolões, né, de flip, que a geração de hoje nem sonha como era. Era uma arma, né, aqueles celulares. Então, esse foi minha entrada no mercado de trabalho e eu muito cedo já entendia que eu queria de fato trabalhar com algo que eu pudesse cooperar. E eu optei por fazer faculdade de psicologia. Entrei na faculdade de psicologia com 17 anos de idade, também muito nova, né? Eu sou meio que precoce, assim, em muitas coisas. E já no primeiro ano da faculdade de psicologia, eu entendia que a minha utilidade não estava em clínica, que era o sonho de todas as minhas colegas de faculdade. Todas falavam, eu vou para a clínica. Eu falei, não, eu vou para a empresa. Porque na empresa eu consigo atingir muito mais pessoas com a minha expertise de comportamento humano, de desenvolvimento humano, então eu quero ir para as empresas. E foi assim que eu entrei no mundo corporativo, como estagiária de psicologia,
no RH. E como Esse ano, quando foi isso? Que ano mais ou menos? eu entrei no mercado de trabalho para estagiar em 99. Foi quando eu fiz o meu primeiro estágio em RH. Eu fiz numa empresa no ramo de logística e fiquei 1 ano nessa empresa. E quando eu entrei nessa empresa, eu vi tudo que eu não queria para um RH. Tudo que eu não queria ser enquanto RH. Eu aprendi tudo que eu não queria, né? Aprendeu pelas avessas. E aí fui de novo pro mercado e bati de frente com a empresa que eu tô hoje, que eu já tô lá há 24 anos, que é a Embracon. E eu entrei na Embracon, não existia RH estruturado, mas existia essencialmente um desejo dos sócios em construir esse ambiente com foco e olhar nas pessoas. Então, acho que foi isso que me encantou desde o dia 1 e me fez ficar. Então, eu entrei como estagiária, com essa época eu já tinha o quê? Uns 19 anos de idade, e entrei para estagiar e para ajudar a construir os subsistemas de RH da Embracon. Então, foi assim que eu comecei a minha carreira em RH na Embracon. Aí, passados algum tempo, 5 anos, 6 anos, com 25 anos de idade, depois de ter trazido bastante estrutura e robustez para os processos e subsistemas de RH, eu recebi o convite dos 2 desajuizados, eu brinco com eles até hoje, de oferecerem para eu me fizeram uma proposta para eu assumir a área de gestão de pessoas. Então, assumi gestão de pessoas da Embracon Estrutural RH com 25 anos de idade. Pensa, né? Primeiro que para dizer sim, eu tremi na base de cima a baixo. Segundo que eu pensei, mas gente do céu, eu não sei nem o que é fazer gestão de uma casa. Porque, enfim, né? Eu não tinha nem filhos ainda. Como que eu vou fazer gestão de time? E eu pensei naquela hora, bom, pode dar certo e pode dar errado. Se der certo... eu acho que eu vou ter uma grande oportunidade de contribuir e gerar transformações do jeito que eu desejo. Se der errado, foi um grande aprendizado, eu ainda assim vou estar nova e eu recomeço. Então foi aí que eu disse o meu sim pro Guido e pro Juarez e comecei a minha carreira aos 25 anos de idade como gestora. Daquele jeito, né? Cometendo um monte de erro, como todo mundo com 25 anos de idade comete. E você fazendo essa retrospectiva, eu me lembrei de quando a gente se conheceu e começou a trabalhar junto em 2011. Sim, sim. E nós já estamos em 2026. Uau, não? Vamos lá. Brenda, antes de entrarmos em conceitos e metodologias, eu gostaria, e você me conhece muito bem de longa data, eu gostaria de começar com uma provocação. Hoje, muitas organizações afirmam que desejam mais inovação, colaboração, protagonismo das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ainda encontramos ambientes em que os profissionais têm receio de se questionar, de questionar decisões, trazer ideias ou até admitir erros. Na sua visão, é possível falar verdadeiramente em inovação e aprendizagem organizacional sem que exista segurança psicológica nas equipes? Então, na tua frase tem aí a palavra verdadeiramente. Se não fosse essa palavra verdadeiramente, eu diria para você que é possível. Agora, como você colocou aí na frase verdadeiramente, eu diria para você que não é possível. Não é possível você criar um ambiente efetivamente com segurança psicológica e, como consequência, um ambiente de inovação sem você trabalhar a segurança psicológica no centro e os pilares da segurança psicológica de forma verdadeira e honesta. E embora muitas organizações estejam falando do tema segurança psicológica, elas não estão sustentando a segurança psicológica. O que eu costumo dizer é que saber não dá acesso a ser. A gente sabe, teoricamente, de um montão de coisa, né?
Porém, para sustentar esse montão de coisa que a gente faz, requer mudanças profundas e mudanças que saem do discurso e vão efetivamente para a prática. E ir para a prática significa sustentar também um comportamento e uma coesão de ação que muitas pessoas não querem sustentar. Então eu brinco que falar de segurança psicológica é para corajosos, porque não é um lugar quentinho. Quando a gente remete essa questão de segurança psicológica, a gente logo vai para um lugar que parece que é um lugar quentinho, onde está todo mundo seguro, está todo mundo bem. Não é sobre isso. Falar sobre segurança psicológica é se colocar num lugar de insegurança. É se colocar num lugar onde você vai botar um bodão lá em cima da mesa, que é o termo que eu uso muito, inclusive na Embracon. Você coloca o bode em cima da mesa, igual as tartarugas na árvore, né, Luiz? Se ela tá lá, alguém que colocou. Então, assim, é você colocar o bode em cima da mesa, gerar incômodo, porque todo mundo vai falar, ué, o que esse bode tá fazendo aqui? Minimamente vão se questionar e discutir sobre o bode na mesa. Agora, isso requer coragem, requer posicionamento, requer integridade, requer autenticidade, requer muitas musculaturas que, no meu ponto de vista, as gerações e os profissionais ainda não estão prontos, ainda não tem o estofo para isso. Perfeito, Brenda. Bom, você falou um pouquinho, mas vamos lá. O conceito de segurança psicológica, ele vem ganhando cada vez mais destaque nas discussões sobre liderança, cultura organizacional e performance das equipes. Mas ainda existem dúvidas sobre o seu real significado. Então te pergunto, na sua visão, como podemos explicar de forma clara o que é segurança psicológica dentro de um time de trabalho? Bom, quando a gente fala de segurança psicológica, a nossa base teórica para o tema é a doutora Amy Edmondson. Então, ela não foi a criadora do tema segurança psicológica, mas ela foi a primeira que cunhou este tema de maneira estruturada e fez estudos que comprovam a eficácia da segurança psicológica nas organizações. Então, primeiro é importante destacar que o conceito é o conceito baseado na doutora Amy, tá? E o que a doutora Amy fala? Que segurança psicológica, ela é a crença compartilhada de que naquele lugar é um lugar seguro para se tomar riscos interpessoais. Esta é a base do conceito da segurança psicológica. Então, o que tem aí de muito forte dentro desse conceito da doutora Amy? Primeiro, uma crença compartilhada. Então, não adianta uma pessoa só do time ou duas achar que é um ambiente seguro se outras não sabem. Se uma pessoa discordar e não tiver a mesma crença compartilhada, já não tem um alinhamento, já não tem uma coesão de crença. Então, já não é um ambiente seguro. Já não tem uma crença compartilhada. Portanto, pode ser um ambiente inseguro, né? Só corrigindo a fala. E a outra coisa, e o outro ponto alto da doutora Amy é ser um ambiente onde as pessoas podem tomar riscos interpessoais. O que significa tomar riscos pessoais? Né? É um lugar seguro para tomar esses riscos. Eu posso falar o que eu penso, discordar, sem que isso me cause prejuízos. Então, esse é o conceito base para a segurança psicológica. E quando a gente fala de segurança psicológica, tirando um pouco a distorção de que se tem no mercado, a gente não está falando de segurança e de relação de confiança. Porque relação de confiança é de 1 para 1. Eu confio no Luiz, eu confio na Aline. Eu não confio na Maria. Então, isso é relação de confiança. Isso não é segurança psicológica. Segurança psicológica é no time. A gente está falando do time. Essas pessoas do time se têm a segurança psicológica. Então, ressaltando, é diferente de confiança. A gente está falando de uma relação com alguns elementos e alguns pilares que sustentam a relação no time.
Beleza. Brenda, avançando. Existe um paradoxo interessante nas organizações. Muitas empresas afirmam que desejam equipes mais autônomas, inovadoras, protagonistas, mas, ao mesmo tempo, mantêm culturas de controle excessivo, punição ao erro e pouca abertura a questionamentos. Na prática, não existe uma contradição entre o discurso de inovação e a forma como muitas organizações ainda lidam com o erro e a divergência? Existe um paradoxo, uma incoerência na ação, o que é muito maior do que até esse paradoxo, né? Porque a nossa vida é paradoxal, então o paradoxo faz parte, mas eu diria que isso é muito mais do que um paradoxo, isso é uma incoerência a respeito daquilo que se deseja, né? Então, para mim, é incoerente inovação sem erro. Não existe, uma coisa está ligada à outra. Então, a gente aqui não está falando de um paradoxo, a gente está falando de uma incoerência, né? Então, nos estudos da doutora Amy, foi da onde ela chegou justamente a esse contexto, a doutora Amy partiu do conceito de segurança psicológica a partir do estudo do erro. Então, a segurança psicológica nasceu do estudo dela nos hospitais, onde erros que pudessem acontecer fossem fatais à vida. Então, foi daí que surgiu, e ela começou a mapear que equipes que mais erravam, por incrível que pareça, tinham mais segurança psicológica do que equipes que cometiam menos erros. Então, foi a partir desse fenômeno que ela começou a estudar a segurança psicológica. E aí, aprofundando os estudos, o que a doutora Amy entendeu? Que, na verdade, as equipes que erravam menos, supostamente, entre aspas, não é que elas erravam menos, elas reportavam menos os erros. E porque elas reportavam menos os erros, aquele grupo, aquele time não aprendia. Porque o processo de aprendizagem de inovação, ele acontece por meio dos erros declarados. Então, se eu tenho um time que tem medo de ser julgado pelo erro, ele não comete o erro, ele esconde o erro, ele não reporta o erro que aconteceu. Coloca debaixo do tapete. Coloca debaixo do tapete, ou seja, é um ambiente inseguro. Esse time não vai discutir o erro e não vai aprender. Então, esse erro continua acontecendo feito looping. Enquanto que aquele time que cometeu o erro, tornou o erro público e falou, olha, eu cometi um erro, fiz assim, assim, assado, os demais do time olham para o erro e aprendem. Então, esse é o grande ponto. Então, por que muitas empresas ficam engessadas no processo de inovação, de criação? Porque os erros não vêm à tona. E quando os erros não vêm à tona, você não consegue corrigir rotas, entender novos contextos e criar em cima disso. Então, esse é o grande ponto desse paradoxo que não é paradoxo, que é uma incoerência. Beleza. Muito interessante. No seu artigo, você relata uma experiência muito interessante também, vivida em uma organização, quando vocês estavam conduzindo iniciativas focadas em inovação e transformação digital. Em determinado momento, vocês perceberam que, mesmo com diversos programas e iniciativas, o engajamento das pessoas era menor do que o esperado. Gostaria de pedir para que você contasse um pouco para nós sobre como vocês chegaram à percepção de que a segurança psicológica poderia ser um fator determinante nesse processo. Bom, foi um momento em que a Embracon estava muito aquecida, né, para poder crescer. Então, a gente estava ali num ponto de crescimento, de salto de crescimento. A gente queria criar novos produtos, criar novas formas de entregar para o mercado, de entregar valor para o cliente. E a gente queria que isso fosse feito por meio das pessoas. E foi aí que a gente foi criando a área de inovação dentro da empresa e foi entendendo e estudando inovação, né? E aí a gente fez várias tentativas de estrutura de inovação
na Embracon, vários caminhos dessa estrutura de inovação, e a gente percebia que mesmo com uma estrutura formatada, as pessoas não se engajavam ainda assim em trazer novidades, aprofundar processos, trazer melhorias. E aí a gente começou numa tentativa, numa decisão do board, foi de começar a tratar a inovação sob o ponto de vista de cultura e não mais sob o ponto de vista de processo. E foi aí que eu, como RH, entrei no caminho. E eu recebi um time de fomento à cultura de inovação para a gente poder estruturar esse tema de inovação sob o ponto de vista de cultura na empresa. Bom, o Luiz, que me conhece há tantos anos, sabe que quando é me dado um desafio, a primeira coisa que eu faço é tentar sair do viés do que eu acredito, para entender em termos de diagnóstico o que é que pode estar acontecendo. Então, quando a gente fala das pessoas não estão engajando, é muito simples a gente ir para problemas estruturais, como é problema de agenda, se a gente facilitasse a agenda, as pessoas vão se envolver mais. É problema de volume de trabalho, então as pessoas vão para esse lugar sempre, né? Daí eu ficava aqui assim, não, tudo bem, esse lugar a gente já conhece, esse lugar vai existir e sempre existiu desde que o mundo é mundo e o mundo corporativo existe. Volume de trabalho, problema de agenda, isso não é nenhuma novidade. Né? Então, onde é que está, de fato, o cerne da questão? Onde é que está o ponto que a gente tem que trabalhar e aprofundar? E aí, estudando sobre cultura de engajamento, foi que eu cheguei até a doutora Amy, no primeiro livro dela, Organização Sem Medo. Então, e comecei a ler esse livro, e por meio do livro da doutora Amy, eu cheguei ao termo segurança psicológica. E aí eu comecei a pesquisar no Brasil quem estava trabalhando o tema de segurança psicológica, para eu poder entender e se existia algum tipo de assessment que media o nível de segurança psicológica. Porque me pareceu muito óbvio, né, os estudos da doutora Amy, no sentido do ambiente corporativo. Se eu tenho um ambiente, times, onde a segurança psicológica é baixa, as pessoas não vão engajar. Por que as pessoas dariam ideias num ambiente onde não existe a escuta ativa? Então, eu comecei a entender que a baixa no engajamento nas ações de inovação e na criação, elas estavam nos espaços que talvez as pessoas não tinham, nos espaços de voz e de fala. E aí, cheguei até o Instituto de Segurança Psicológica, que faz um trabalho hoje no Brasil, é um dos pioneiros aqui, e por meio do Instituto de Segurança Psicológica, nós aplicamos um assessment para medir a segurança psicológica. E aí foi o primeiro diagnóstico que nós tivemos. E além disso, veio também junto dentro do pacote o entendimento do que de fato é um time. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe o que é o conceito de time e como os times operam e se organizam na organização para trabalhar. Só que a gente não opera pelo conceito de time de maneira efetiva dentro das organizações. Isso não é particularidade da organização que eu atuo, nem de muitas pessoas que talvez estejam aqui ouvindo, mas as organizações, naturalmente, por um sistema mental patriarcal, elas funcionam em formato de silos. São poucas organizações que conseguiram o caminho de abrir uma outra linha de estrutura, que não seja essa estrutura funcional e hierarquizada. E isso, naturalmente, confunde um pouco as pessoas a respeito do que é esse time que precisa ter a segurança psicológica para fazer uma entrega juntos. Então, não é todo mundo que compõe um time de fato de entrega. E aí, a partir disso, a gente teve um entendimento do que é um time, do conceito de time, e como que a gente trabalharia com segurança psicológica dentro desses times de forma efetiva. Então, foi assim que nós chegamos ao tema e por essa razão. Então, a gente chegou no tema segurança psicológica por meio da inovação, querendo fomentar a inovação, para a gente poder efetivamente aumentar o engajamento dos times. Beleza. Brenda, na prática organizacional, muitas vezes a segurança psicológica é construída ou destruída a partir dos pequenos comportamentos do dia a dia da liderança.
Na experiência que você acumulou nesse assunto, quais são os comportamentos concretos que um líder precisa desenvolver para assegurar a criação de um ambiente de segurança psicológica na sua equipe? A primeira coisa que eu queria aqui desmistificar na pergunta é que segurança psicológica não é sobre a liderança. Segurança psicológica é sobre o time. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto grande, tá? Então, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente enxerga o líder como parte do time. Então, óbvio que o líder ele tem uma visão diferenciada, porque se ele é líder minimamente, ele tem um tempo de bagagem profissional maior do que o do time dele, naturalmente, né, de experiência, e aqui eu tô falando única e exclusivamente da experiência, mas não significa que ele tenha todas as habilidades do time. Então, quando a gente fala de segurança psicológica, o olhar para o time, e aí a gente tem os 7 pilares da segurança psicológica. Então, um deles é a diversidade. Então, você precisa garantir que o teu time seja composto por diversidade de pensamento. Se eu tenho todas as pessoas com a mesma experiência de vida, com o mesmo estilo de vida, e eu não tenho diversidade no time, eu não tenho naturalmente diversidade de ideias. Por quê? A gente é o que é qualificado pela nossa história de vida. Se eu trago para o meu time só pessoas iguais a mim, eu não consigo inovar, porque a inovação está na diversidade. A tolerância a erros e o olhar para o erro, e aqui, gente, eu não estou falando de erro como incompetência ou negligência. Eu estou falando de erros evitáveis. Eu não estou falando de erros evitáveis. Eu estou falando de erros para testar. Tá? Então, a gente não fala de erro enquanto negligência. A gente está falando do erro do teste. Do permitir errar num processo para corrigir caminhos, tá? Eu estou falando daqueles erros que não são evitáveis. Então, a tolerância a esse tipo de erro, que é o erro por meio da experimentação, é fundamental para essa questão da segurança psicológica. A outra contribuição está relacionada a essa escuta genuína, a esse interesse das pessoas, estar aberto todo a esse diálogo e ter essa consistência. Então, enfim, a gente tem lá os 7 pilares, efetivamente, e eles estão relacionados com o nível das pessoas que tem dentro do time e, principalmente, tá? O fator maior está relacionado com o líder sendo parte da contribuição de todos esses 7 pilares dentro do time enquanto segurança psicológica. O líder ele não pode ser destacado disso. Ele tem que ser parte de toda essa construção. E a equipe, obviamente, precisa acreditar que ele realmente acredita nisso e quer implementar. Exato. Tá. Não dá para ser um discurso. Perfeito. Entende? Não dá para ser um discurso. Por isso que a gente fala que segurança psicológica não é um lugar quentinho, é um lugar de debate, é um lugar de espaço de fala genuína, onde muitas vezes você, no papel do líder, vai ouvir o que não te agrada. E mesmo assim você tem que se manter num papel de humildade para entender aquele ponto de vista e acolher aquele ponto de vista, porque o contraditório é o que faz crescer. Eu só quis checar isso porque quando eu te fiz a pergunta, você precisa ficar claro que não tem a ver com a questão da liderança. E eu tenho uma visão, uma percepção diferente, ou seja, quem vai fomentar ou facilitar ou não chegar-se a um ambiente de segurança psicológica é exatamente a postura legítima do líder. É a postura legítima do líder, mas se o líder tiver uma postura legítima e você tiver dentro do time pessoas que não têm essa legitimidade para topar, ele também não roda. Então ele também precisa ver se dentro do time tem convergência.
Entende? A convergência não de pensamento, mas a convergência da crença compartilhada de que a gente tem que operar com diversidade, que a gente tem que operar com feedbacks honestos. Então precisa ter a convergência nessa linha de pensamento. E não do pensamento padronizado. E na sua visão, qual é o papel estratégico da área de recursos humanos no que tange a fomentar e sustentar esses ambientes psicologicamente seguros das organizações? A primeira coisa, enquanto, assim, né, eu brinco, líder é gente, RH também é gente, tá? Então, assim, ó, dentro dessa analogia de que líder é gente, RH também é gente, eu entendo que o RH ele tem que sair um pouco da postura só de ter uma postura desenvolvimentista, sabe? Então, eu desenvolvo eles, eu crio a cultura para eles, eu crio políticas para eles. Não é eu e eles, somos nós. Então, o primeiro ponto do papel do RH é o RH perceber quais são as suas fragilidades, quais são os seus erros e qual é o seu ambiente de insegurança psicológica também. Porque é a partir deste ambiente honesto, de autopercepção, é que ele vai conseguir sustentar algo para fora corporativo. Então, não adianta o RH falar de maneira bonita, letrar toda a empresa sobre segurança psicológica, se dentro do próprio RH se vive uma plena insegurança psicológica. Então, para mim, todo trabalho que RH quer fomentar na empresa precisa começar para dentro do RH. Então, é essa prática que a gente tem aprendido cada vez mais no RH. Entende? A gente não está no papel de ensinar, a gente está no papel de construção coletiva, o que é muito diferente de estar dentro da cadeira só de desenvolvimento e de olhar para como detentor de tudo. Legal. Existe um fenômeno, Brenda, que vem sendo muito discutido, denominado silêncio organizacional. São situações em que, acho que você concorda, em que as pessoas percebem problemas ou oportunidades, mas optam por não se posicionar, muitas vezes por receio de julgamento ou exposição. Na sua experiência, quantas organizações deixam de aprender ou evoluir porque as pessoas não se sentem seguras para se posicionar? Bom, eu diria que muito, mas essa resposta é óbvia, né? Muito. As empresas perdem muito, assim como perdem muito em ambientes que não permitem o erro. Então, a equivalência para mim é a mesma. Então, o que eu entendo, né? Quando a gente fala de uma empresa silenciada, de uma empresa onde as pessoas não colocam o contraditório, que as pessoas não falam e não se posicionam, essa empresa é a empresa com um único pensante. Então tem uma pessoa que pensa. E aí por si só, eu posso garantir que essa empresa não se perpetua num universo e numa velocidade de inovação. Porque hoje a gente vive um mundo complexo e um mundo paradoxal. Dentro dessa complexidade, dessa vivência dos paradoxos que a gente enfrenta no dia a dia, não dá para ter uma pessoa decidindo, porque essa pessoa vai decidir sempre da mesma forma. E problemas complexos requerem decisões complexas, e decisões complexas partem de um colegiado. Se eu tenho uma empresa que não escuta, se eu tenho uma empresa que não coloca as pessoas em movimento para voz e para fala, eu tenho uma empresa que não consegue resolver os seus problemas complexos. Com certeza. E no seu artigo, você relata alguns desafios enfrentados quando vocês começaram a trabalhar o tema na organização, especialmente quando os primeiros diagnósticos foram apresentados para os grupos mais sêniores. Gostaria de saber quais foram os principais aprendizados desse processo de implantação da segurança psicológica na prática. Bom, eu falo muito no artigo, né, que esse foi um dos meus maiores aprendizados já depois de muitos anos de RH e lidando com board, tá? Porque é a minha rotina lidar com executivos dentro da organização.
E a gente sempre acha que a gente já aprendeu tudo, né? Aprendeu a falar, já sabe se posicionar, já sabe. E eu acho que o trabalho de segurança psicológica me trouxe uma nova musculatura e um novo olhar para o nível de prontidão das pessoas, independente do cargo. E eu acho que o maior aprendizado desse trabalho foi exatamente sentir o nível de prontidão das pessoas para aquilo que você está falando. Então, quando a gente apresentou um diagnóstico de segurança psicológica negativo num ambiente executivo, o primeiro questionamento e a primeira levantada de mão que eu tive foi: como que você pode chegar aqui e dar um diagnóstico de um ambiente que não tem segurança psicológica com os resultados que a gente está produzindo? Olha o tamanho que é essa empresa, olha o caminho que a gente trilhou. A gente chegou até aqui e você está querendo dizer pra gente que a gente chegou até aqui num ambiente inseguro? Né? Então, e aí, ouvindo aquilo, o primeiro grande aprendizado que eu tive é que, primeiro, a gente precisa respeitar os caminhos trilhados. E o segundo é que resultado não tem a ver com o caminho trilhado. A gente pode conseguir resultados grandiosos nas empresas sem segurança psicológica. Pode. Então a resposta é sim, podemos. A gente precisa de segurança psicológica para crescer? Não, não precisa. Mas o ponto é que a demanda que estava sendo solicitada é que a gente não queria só crescer, a gente queria crescer de forma sustentável. E crescer de forma sustentável requer uma forma diferente, porque eu posso sim chegar no topo da montanha. Só que eu tenho algumas formas, não duas, eu tenho algumas formas de chegar no topo da montanha. Chegar no topo da montanha todo arrebentado, com dores imensas, sem energia, com sede, com perda de peso, ou eu posso chegar no cume da montanha saudável. Quando a gente fala de um ambiente de segurança psicológica, a gente está dizendo que a gente vai chegar no cume da montanha com saúde em todos os sentidos: financeiro, físico, intelectual, cognitivo, para continuar o caminho para outros cumes. Eu não vou precisar interromper. Eu cheguei num cume, então agora eu tenho que fazer uma cirurgia na perna, eu tenho que começar a tomar medicamento, eu vou ter que fazer um monte de coisa para poder continuar para o próximo cume. Porque não é porque você chegou no cume que você vai parar. Você tem que dar um novo salto. Então, é sobre isso que a gente está falando. A gente não está falando que empresas que não tenham segurança psicológica não cresçam e não deem resultados. A gente está dizendo que se você chegar no teu resultado com segurança psicológica, você vai chegar mais leve, mais suave, e você não vai perder ritmo para ir para o próximo nível. É sobre isso que a gente está falando. E consequente, e aí o meu aprendizado básico foi: tá, Brenda, isso está muito claro para você, mas isso não está claro para o board. Então é por isso que você tomou a lapada que você tomou. Porque você veio com um conceito que só você estava pronta para ele. Só você, Brenda, estava pronta para o conceito de segurança psicológica porque você estudou. Os demais não estavam prontos. Então, você entrou numa frequência para um diagnóstico e a empresa estava em outra frequência. Então, é óbvio que eu não seria ouvida. Então, eu precisei me recolher e recomeçar o trabalho pelo letramento. Pelo cuidado do letramento, pelo cuidado do entendimento do todo, e para que principalmente a base estivesse preparada para a execução desse trabalho de segurança psicológica. Bom, agora para encerrarmos, que conselho você daria hoje para os líderes e os profissionais de RH que desejam construir os ambientes de trabalho com maior segurança psicológica em suas equipes? A primeira coisa é fazer o letramento da sua própria equipe de RH e avaliar dentro da sua própria equipe se tem segurança psicológica dentro da sua própria equipe.
Quando você tiver clareza do que é segurança psicológica, aí você ensina o que é para o restante da empresa. Eu acho que essa é a primeira dica maior. Então, primeiro experimenta do que você está falando. Testa, sustenta o que você está falando. E por que eu estou falando isso? Porque segurança psicológica não é um lugar quentinho e nem um tema gostoso. Se você não estiver preparado e entender o que é segurança psicológica, e você quiser fazer como eu fiz, porque eu cometi exatamente esse erro, quiser começar pelo começo da cartilha de RH, que tem que começar tudo pelo board, tem que começar tudo pela liderança, vai dar ruim. Pelo menos vai dar ruim para você fazer um trabalho sério. Se você quer fazer um trabalho sério, vai dar ruim. Então, faça você o seu letramento, sinta você na sua pele o que é experimentar a segurança psicológica, e aí depois você conta para todo mundo que é possível para ser um resultado sustentável. Ou seja, para não correr o risco de ficar pendurado na brocha, assegure que o discurso do RH está coincidindo ou coerente com a prática do RH. Exatamente, Luiz. Exatamente. Brenda, foi uma conversa super rica e, como eu já te falei em outras ocasiões, é muito gostoso trabalhar contigo. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência e reflexões conosco. Sem dúvida, foi um episódio que nos convidou a refletir sobre como as relações humanas nas organizações são fundamentais para a inovação, para a aprendizagem e para os resultados sustentáveis. Brenda, muito obrigada por sua participação e por dividir conosco seus aprendizados sobre um tema tão relevante. Gostaríamos agora de deixar esse espaço para suas considerações finais e para que você possa se despedir dos nossos ouvintes. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito, é um prazer imenso estar aqui com vocês compartilhando desse tema, que eu acho que é um tema que pode transformar muitas organizações e o mercado do trabalho em si. E o segundo, é um prazer imenso sempre estar com você, Luiz. Você sabe o quanto a gente se divertiu nos nossos projetos e o quanto é bom estar com você nas nossas discussões e inclusive nas nossas liberdades poéticas das brigas. Então é sempre muito bom estar junto, e eu quero deixar aqui de maneira declarada e registrada nessa conversa o quanto o Luiz também foi um catalisador de grandes mudanças lá na nossa organização, o quanto ele foi importante e é ainda importante, lembrado por todo mundo aí nessa constituição dessa estrutura organizacional. Então, o caminho foi trilhado com muito sucesso porque a gente teve profissionais ao nosso lado e consultorias maravilhosas como o Luiz e como a Winston. Então, tem muito a agradecer. Eu vou ficar vermelho. Não fica. Vou ficar vermelho. Não fica. Você sabe que eu sou tímido. Não fique. Bom, e a você, ouvintes, que nos acompanharam nesse terceiro episódio especial, o nosso muito obrigado. Na próxima semana, o quarto episódio especial, vamos entrevistar Renan Machado para falar sobre o tema de um de seus artigos, que é propósito, sustentabilidade e liderança. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Quer saber mais sobre os nossos programas ou serviços e também acessar este e outros artigos? Basta acessar www.wisdom.com.br. Se quiser enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, teremos prazer em respondê-las. Para isso, escreva para wisdom@wisdom.com.br ou para o nosso WhatsApp, DDD 11 98621 3741. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os colegas, siga o nosso canal e lembre-se, ambientes psicologicamente seguros não são aqueles onde pessoas concordam com tudo, mas sim aqueles em que elas podem discordar, questionar e aprender juntas sem medo de represálias. Até breve.